Então, agora iremos, pessoal, falar um pouco sobre Napoleão Bonaparte. Muito importante, pessoal, esse evento da história. E aqui eu coloquei algo para situar vocês para que a gente faça uma retrospectiva dos assuntos passados, tá bom? Primeiro, eu diferenciei as duas organizações, tanto da Revolução quanto na época de Napoleão, que estava o Diretório Girondino. Ali eu vou continuar o assunto. Mas é importante a gente ver uma espécie de pirâmide social da época da Revolução. Na Revolução, quem estava no poder os jacobinos, depois os girondinos, depois os sans-culottes, tá bom? Com o golpe de 18 de Brumário, o que vai para cá? 18 de Brumário não, o golpe de 9 de Termidor, os girondinos tomam o poder, tá certo? Vou botar aqui para vocês. E aí o que acontece? Também é importante os modelos econômicos da época. Muitas aulas não falam sobre isso, tá bom? Primeiro você tem o feudalismo ligado à servidão, ligado às terras, tá bom? O salário era terra, uma sociedade que era baseada nos direitos de nascimento, não no mérito, não na capacidade de cada um, mas na nobreza. Depois a gente vai para o que a gente... Ok? Então, nós paramos aqui falando um pouco sobre a pirâmide social, tá bom? No período da Revolução, a gente tem os jacobinos no poder, no conceito da salvação pública, em relação a Robespierre no poder, depois que o povo se revolta contra Robespierre, depois que ele mata Danton na guilhotina. Então, os girondinos, no golpe de 9 de Termidor, eles tomam o poder e se tornam mais poderosos durante a Revolução Francesa, tá bom? E sempre os sans-culottes, que era a maioria do povo, que eram as pessoas que não tinham tanto poder aquisitivo quanto os girondinos e jacobinos, tá bom? Logo após, tem a questão aqui do feudalismo, da questão do modelo econômico. Como eu falei para vocês, o feudalismo, que era ligado à terra, tá bom? E ligado à terra, à nobreza, os direitos de nascimento, você nasceu conforme a vontade de Deus, você não pode mudar isso. Então a ascensão social era muito difícil. Você mudar de classe social, você muitas vezes melhorar de vida, era uma situação muito complicada. Só que isso vai mudando. O mercantilismo, tá bom? O mercantilismo tem a ver com o início ali de um mercado em relação também à expansão, às grandes navegações, que tem a ver com o equilíbrio da balança comercial pelo rei, com os tesouros, o começo de uns trabalhos por mérito, a expansão de diversos trabalhos, tá bom? Enquanto anteriormente as pessoas eram menos especializadas, agora elas vão se tornando mais profissionais, mais especializadas. Por exemplo, anteriormente havia uma pessoa que trabalhava nas cidades, e aí ela fazia o trabalho de banqueiro. Só que essa pessoa vai crescendo. Ela vai crescendo. Primeiro ela estava na praça ali anunciando que ela guardava dinheiro a juros. Depois ela consegue guardar dinheiro e tem um poder aquisitivo grande. Então ela constrói uma casa, que são os primeiros bancos, tá bom? De dinheiro. E aí essa pessoa vai se desenvolvendo, tá bom? Vai se desenvolvendo e vai se tornando cada vez mais rica. E no mercantilismo temos o capitalismo, questão da liberdade, livre comércio, propriedade privada. O que é isso? É eu ter direito, Davi, a ter uma casa e uma casa protegida. Uma casa que seja minha, tá certo? Que o rei não possa chegar e me tirar porque eu tenho direitos, liberdade, igualdade, fraternidade, tá bom? É importante a gente ver esses modelos econômicos e um pouco dos direitos, tá bom? Inclusive, a gente sabe que tem uma coisa no papel e muitas vezes tem problemas a se colocar em prática. Sempre foi assim na sociedade. Se tem uma regra boa, essa regra sempre pode ser quebrada, tá bom? Então, a partir disso, na Revolução Francesa, pessoal, é instituído, como eu falei, quando eu coloquei para vocês aqui, o conselho, tá bom? O que era o conselho? Eram algumas pessoas que estavam ali para ter o poder, tá bom? Na Revolução. O que acontece? Só que o conselho sempre tinha uma pessoa muito influente, e essa era Robespierre. Vocês lembram que eu falei para vocês que Robespierre recebeu o rei Luís XVI
XVI, fazendo um discurso belíssimo. Ele era uma pessoa estudiosa, era uma pessoa do iluminismo. E aí o que acontece? Era uma pessoa do iluminismo e tudo mais, muito capaz, muito inteligente, uma pessoa que estudava bastante e que fazia belos discursos, tá bom? Inclusive, se você for assistir Danton, o processo de revolução, que é um filmaço, tá bom? Você vai observar o quanto o povo dizia assim: vamos abaixo, Robespierre. Aí de repente, Robespierre chegava lá e dizia assim: vocês, será que não sabem que as decisões do Conselho de Salvação Pública são a justiça? Como eu irei contra a justiça do Conselho de Salvação? Ele tinha uma lábia tão boa que o pessoal dizia assim: salve Robespierre, entendeu? Ele só caiu quando ele fez besteira demais, tá bom? Quando o poder subiu a cabeça, tá certo? O nome dele, eu vou botar aqui para vocês, é Robespierre. Nome grande, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, com esse abuso de poder, vocês lembram do grande medo? O grande medo foi o quê? Com a queda da Bastilha, com os ataques, com os sans-culottes, os girondinos, os jacobinos, todo mundo junto fazendo movimentos sociais ali, fazendo revoltas, revoluções, guerra, morte, dor, destruição, a morte de Mahat, quando a camponesa foi lá para matar ele, que ela achava que ele era um mensageiro do mal. Então, tem um grande medo, um grande terror, e um grande terror, como eu falei para vocês, que as pessoas eram mortas só por suspeita de estar indo contra a revolução, não precisava nem provar que a pessoa estava errada. E aqui uma coisa muito importante: durante a Inquisição e durante a Era do Terror, durante também os eventos das bruxas de Salem, nos Estados Unidos, essas questões de bruxa hoje em dia são muito comentadas, vão amadurecendo o que a gente chama, Davi, de direito moderno, tá bom? E vamos maneirar na conversa, tá certo? O direito moderno, o que é isso? É você estabelecer técnicas para saber, Davi, se alguém está correto ou não, para saber se é justo você condenar alguém ou não. Isso é muito importante, tá bom? Porque você pode estar matando uma pessoa injustamente, tá bom? O que é terrível, tá certo? Então, logo após isso, pessoal, você tem o golpe que acontece na Revolução, que devido ao terror, devido aos jacobinos estarem no poder e abusarem do poder, os girondinos, que é o que a gente chama de uma espécie de direita, tá bom? Na Revolução Francesa, eles tomam o poder, tá certo? E eles têm posturas mais convencionais, menos radicais, ou seja, eles pensam assim: olha, a ideia de um rei na França não é tão absurda assim, tá bom? A revolução serviu a uma questão, mas vamos com calma, sem ser muito radicais, tá bom? Então, os girondinos, eles instituem o que nós chamamos de diretório, tá bom? Inclusive, se você se perguntar assim, Napoleão, ele não era jacobino, como é que ele não foi preso? Como é que aconteceu? Tá bom? Só que Napoleão, ele era um cara muito inteligente. Ele se misturou com o povo, tá bom? E mostrou para o povo que ele não era exatamente o jacobino. Ele estava a favor da França, tá bom? Então ele foi perseguido. Vamos lá, pessoal, agora a vida do Napoleão, tá certo? E outra coisa também importante. Ei, vocês estão conversando demais, pessoal. Vamos maneirar, tá certo? Napoleão Bonaparte. Detalhe, pessoal. Não dá para comparar as pessoas, tá bom? Mas Napoleão, ele não era exatamente um francês. Incrível que pareça. Ele não era exatamente isso. Por quê? Porque na época que ele nasceu, a Córcega tinha acabado de ser conquistada pela França. A Córcega, ela era um território da Itália, tá certo? E a França dominou a Córcega, tá certo? Algumas coisas importantes. Isso aqui, pessoal, é tão importante que os eventos na vida de Napoleão, que é influenciado pela Revolução Francesa, lembrem que Napoleão, ele nasceu
e viveu na época da Revolução Francesa. Ou seja, uma vida muito atribulada, de muitas dificuldades, tá bom? E outra coisa muito importante, a vida de Napoleão, os seus feitos, ajudam a formar o que a gente conhece como Europa, ajudam o processo de independência do Brasil, o processo de independência dos Estados Unidos, ajudam até o Egito, até a descoberta da Pedra de Roseta do Egito, que é o que? Eram hieróglifos traduzidos do grego. Ou seja, foi por causa de uma descoberta de Napoleão que se descobriu que o que significa o hieróglifo. O que é hieróglifo? É aquela escrita egípcia, tá bom? Ele descobriu a Pedra de Roseta, ele descobriu uma tradução da Pedra de Roseta. Isso é fantástico para quem estuda história, para quem estuda qualquer disciplina de humanas, tá bom? Porque é por isso que a gente sabe hoje o que quer dizer aquelas inscrições no Egito, tá bom? É fantástico. Então, Napoleão, ele era intelectual e muito capaz. Ou seja, Napoleão, ele era bom e excelente em tudo aquilo que ele fazia, tá bom? Napoleão, nascido na Córcega, ele tinha uma família um tanto nobre, tá bom? Ele tinha uma família com poder financeiro, poder aquisitivo, tá certo? Então, quando ele tinha poder financeiro, poder aquisitivo, e tinha pessoas que acreditavam na inteligência dele, tá bom? E muitas vezes, pessoal, ele também tinha, na família dele, ele tinha um irmão mais velho, ele era o segundo irmão, só que ele tomou a frente da família, tá certo? Porque o irmão mais velho não tinha tanto curso para tomar a frente da família. Ele foi financiar os seus estudos, e detalhe, pessoal, Napoleão, quando ele estava na época de escola, ele sofria preconceito, tá bom? Ele sofria uma espécie de bullying. Não, ele sofria preconceito porque ele não sabia falar francês direito. Durante toda a vida dele, ele teve o sotaque da Córcega, tá bom? Ou seja, o pessoal dizia que iria rejeitá-lo por causa disso, tá bom? Em épocas como a gente vive de hoje, de problemas muito sérios nas escolas, ataques e tudo mais, é interessante pensar isso, porque Napoleão também sofria com essas questões, tá bom? Mas ele foi... calma, a gente vai chegar lá. Mas aí é aquela questão, ele pelo menos não fez esses ataques aí terríveis, tá bom, a escola. Mas ele mostrou, estudou e fez o máximo possível para que ele pudesse viver uma vida a melhor possível, tá bom? A gente vai entender um pouco mais sobre esses acontecimentos na vida dele, tá bom? O que acontece? Prosseguindo nisso, pessoal, Napoleão, ele era um grande estudante, tá bom? Ele era matemático, tá certo? Ele era matemático e se interessava por arte, ciências humanas, escrita, história e ainda matemática, tá bom? Era uma pessoa fora do comum, genial, tá bom? E a gente lembra, pessoal, uma coisa muito interessante também, só por curiosidade, claro que eu nunca vou comparar Hitler com Stalin, ou Stalin com Hitler e Napoleão, claro que não. Mas, por exemplo, o Hitler, ele nasceu na Áustria, tá bom? Ele não era alemão, ele era austríaco, nem ariano ele era. Ele só defendia o arianismo para acabar com os outros, tá bom? Pra você ter uma ideia. Então, Napoleão nasceu na Córcega e ele sabia o poder que tinha propaganda, arte, tá bom? Escrita. Ele sabia o poder da história para o povo, tá bom? Uma coisa importante, quem domina a mídia, a imprensa, a televisão, a internet e a história, domina o mundo, tá certo? E eu estou falando sério, tá bom? Porque ele tem a capacidade de dominar a maioria dos pensamentos das pessoas. Por quê? Porque são poucos aqueles que tentam pesquisar além daquilo que é entregue para ele, tá bom? E Napoleão, pessoal, ele foi crescendo. Como eu falei para vocês, ele sempre prosseguindo em relação ao seu exército, tá bom? Outra coisa muito importante, como eu falei para vocês, anteriormente, por causa da diferença entre nobreza, entre burguesia, o que acontecia? As pessoas, os oficiais do exército, geralmente eles eram desprezados, humilhados, e viam o líder do exército cheio de ouro, até o cavalo do líder do exército era mais bem, vivia melhor do que minha vida toda, tá bom?
comia melhor do que eu durante um mês, tá certo? Até um animal do líder do exército. Mas Napoleão não. Napoleão se vestia com uma das fardas mais simples do exército, de azul, tá bom? E aí o que acontecia? Quando um oficial fazia um grande feito, o que ele fazia? Ele trabalhava e dizia assim, olha, é seu mérito, você vai ganhar prêmios, vai ganhar finanças por causa disso. Ele chegava lá no oficial, o líder do exército, ia lá onde ele fazia assim, ó, e apertava a sua orelha, tá bom? E dizia, muito bem, soldado, você fez um grande feito para o seu exército, para a sua nação, tá bom? Ou seja, ele era tão inteligente que ele conquistava as multidões, conquistava o exército. Quando o exército ia para a guerra, ele dizia, por Napoleão e pela França, tá bom? Eles achavam que Napoleão era o irmão mais velho, era um amigo, tá certo? Era um irmão, era um líder que cativava eles, tá certo? Ele, como oficial do exército, ele foi destacado para ir para o Egito, como eu falei para vocês, ir para o Oriente, o Egito. Ele pensava que ele poderia dominar aquelas regiões, tá bom? Vocês lembram aqui da situação das grandes navegações, acho que vocês já escutaram falar, quando Cristóvão Colombo, em 1492, ele vai e faz expedições para o que seria, o que ele acreditava que eram as Índias, mas que na realidade era a América. Depois de Cristóvão Colombo, a gente tem o Américo Vespúcio, realmente descrevendo papéis e comprovando que aquela terra era um novo mundo, tá bom? É como se eles, o pessoal, Maria Clara, fosse para o espaço e descobrisse que lá tivesse outro povo, tá bom? Uma coisa totalmente diferente. É impressionante. Quando descobriram o novo mundo, tá bom? E aí aquela questão, o novo mundo é a América, tá certo? E Napoleão, movido com isso, ele pensa assim, olha, eu posso dominar os povos da África, da Arábia, tá bom? E lá ele vai ganhando, como eu falei para vocês, a Pedra de Roseta, que é a tradução dos manuscritos. Só que aí, pessoal, tinha o maior império do mundo na época, que a gente já falou sobre Oliver Cromwell, tá bom? E no poder, pessoal, tinha muitas dificuldades. Oliver Cromwell, ele também é tido como uma pessoa com atitudes não tão populares. No poder, tem muita gente que discorda, tá bom? Mas a gente pode ver que Oliver Cromwell manteve o governo, enquanto Napoleão quis dominar todo mundo, tá bom? Muito importante isso. Então, pessoal, qual é o país que estava sendo inimigo de Napoleão? Quem lembra? A Inglaterra, tá bom? A Inglaterra do Egito. Lembra que a gente ainda está no Egito, tá bom? Tá bom? O que acontece? Então, pessoal, a partir disso, no Egito e nesses países no Oriente, não é só o Egito, é o Oriente como um todo, tá bom? Nesses países, então, Napoleão ele desenvolve destacamentos e luta ali, ganha batalhas, só que existem batalhas muito grandes contra a Inglaterra, tá bom? E um general chamado Nelson consegue derrotar Napoleão numa guerra naval. Até hoje, pessoal, a marinha inglesa é a melhor e maior marinha do mundo, tá bom? Para você ter uma ideia. Então, Napoleão, quando ele perde, ele tem essa derrota, ele é derrotado, mas Nelson morre, tá bom? Era estratégias de guerra marinha, tá bom? Militar marinha, tá certo? E aí o que acontece? A partir disso, o exército de Napoleão também pega algumas doenças, peste, tá bom? Pega alguns tipos de doença. Como eu falei para vocês, aquela história de Napoleão pegar um homem doente e ele mesmo, depois que ele morre, enterrado e ser muito humano, tá certo? Só que aí, pessoal, como eu falei para vocês, Napoleão sabia o poder da influência, o poder da propaganda, tá bom? E ele queria conquistar mais ainda o coração do pessoal. Só que aí, o que acontecia? Quando tinha prisioneiros, algumas vezes, quando tinha pessoal muito doente, o que ele fazia? Aí que era aquela questão. De um lado, ele era uma pessoa muito humana, perfeito, alguém ideal. Mas de outro, ele era um ser humano como qualquer outro, e às vezes até mais mal ainda, tá bom? Que o quê? Matava o exército, matava prisioneiros, tá bom? Teve uma vez, pessoal, que disse que ele matou tanta gente, tanto prisioneiro, que a água do mar ficou vermelha, tá bom? De tantas pessoas sendo executadas ali, tá certo? Então,
E inclusive sem gastar bala, tinha que executar com a mão, tá bom? O que acontecia? A partir disso, pessoal, ele volta para a França. E quando ele volta para a França, o pessoal pensa assim: o que aconteceu com Napoleão? Naquela época, não era igual hoje, que acontece uma coisa lá na China, aí 2 minutos depois já está aqui no teu celular. Não. As notícias demoravam 6 meses ou até 1 ano para chegar, tá bom? E o que Napoleão fez? Ele queria mostrar que no Egito, claro que teve coisas importantes no Oriente, no Egito que ele fez, mas ele queria mostrar que ele foi o cara, que ele foi o faraó, que ele foi o grande conquistador do outro lado do mundo. Então, ele decidiu fazer propaganda enquanto isso. Você sabe qual era o principal funcionário de Napoleão? Era o seu pintor, tá bom? Era o seu pintor, ele levava o pintor dele para todo lugar, sabe por quê? Porque ele sabia que ele poderia pintar obras de arte que demonstrassem a sua glória. E às vezes eram até mentiras, tá certo? Interessante isso, né? Mas ele sabia que ele poderia dominar a imaginação do povo, o que o povo pensava sobre ele. Quando ele chega, pessoal, ele é eleito para o diretório. Depois dele chegar com tantas glórias de governador, ele é eleito como o diretório. E depois ele assume como líder do diretório. Por quê? Napoleão, como uma pessoa muito inteligente, sabe em matemática e em ciências humanas, ele fez reformas na educação, na política, na economia, e a França começou o quê? Que estava em crise e começou a crescer. E a sua fama começou a subir também. Tá certo? Quando a sua fama sobe, ele decide fazer uma votação, e essa votação passa, e ele decide se auto-eleger o imperador da França. Tá bom? Não só o imperador da França, pessoal. Ele, assim como todo grande conquistador, Stalin, Hitler e outros conquistadores, ele diz que ele vai, Carlos Magno também, tá bom? Ele diz que ele vai retomar o Império Romano, que ele vai retomar a época dos deuses, que ele vai retomar a época das glórias da Europa, tá bom? Ele vai ser o novo imperador. Você lembra do imperador romano? Se vocês já estudaram isso, tá bom? No 6º ano. O imperador, ele se autoproclama um imperador, uma espécie de um homem ilustre, tá certo? Na França. E aí aquela questão, como eu falei para vocês, quem domina a história, domina o mundo. Quem domina como se contar a história, domina o mundo. Por isso é importante, pessoal, a gente saber a verdade e a história, tá bom? A gente buscar ela, tá certo? Então, pessoal, a partir disso, Napoleão, ele decide que a França que estava crescendo, que estava cada vez maior, ele decide então, pessoal, expandir os domínios da França. E é realmente assustador o que ele consegue fazer, tá bom? Era muito difícil um exército de Napoleão perder a guerra. Depois que ele perdeu lá no Egito, ele se tornou um estrategista melhor ainda, tá bom? O que acontece, pessoal? Para vocês terem uma ideia, como imperador, ele conquista países, tá bom? Países. Que países são esses? Ele conquista países como a Áustria, ele conquista países como a Polônia, ele conquista, pessoal, cerca de, se eu não me engano, 60% da Europa, tá certo? Através das guerras. Ele se torna um conquistador que ganha muitas guerras, tá bom? Um conquistador muito poderoso. Os únicos 3 países que conseguiam fazer frente a ele eram especificamente 4 países, que eram Inglaterra, Rússia, Portugal e Espanha. Tá bom? A Europa todinha, imagina, a Europa é gigantesca e só 4 países conseguem fazer frente a ele. Tá bom? Por quê? A Inglaterra, como eu falei para vocês, com desenvolvimento com Oliver Cromwell e tudo mais. Portugal e Espanha, lembra da conquista do Novo Mundo, que eles tinham muito poder aquisitivo e não queriam se dobrar às forças de Napoleão, e a Rússia, que tinha um vasto território, tá bom? E aqui vai uma coisa interessante. Vocês lembram que eu falei para vocês sobre a fofoca na história do Oliver Cromwell? Aqui também tem uma, tá bom? Interessante. Napoleão dominava o exército, dominava a França, dominava o mundo, quase o mundo todo, mas ele não conseguia dominar a sua própria casa, tá bom? Por quê? Porque a sua mulher, a sua esposa na época, né,
ela era uma esposa que se teriam como não submissa, tá bom? Não só não submissa, mas ela traía ele, tá bom? E é interessante. Por quê? Interessante, uma coisa muito importante disso tudo, para título de curiosidade, é que Napoleão, ele tinha 1 centímetro a menos que o Romário, o jogador Romário, tá certo? Sério? Ele tinha 1,68, era baixinho, mas não era tão baixinho, entendeu? Era um pouco maior do que o Davi, eu acho, na nossa sala, tá bom? Então, o que acontece? Vocês sabem uma coisa importante, pessoal? Quando o pessoal dizia assim, Napoleão, você ganhou tudo. Mas ele dizia o seguinte, nada disso. Eu preciso acordar amanhã e ganhar novas conquistas, tá bom? Ele era uma pessoa que trabalhava 24 horas. Ele tirava cochilo de cerca de 2 ou 3 horas e ficava lá trabalhando. Por quê? Porque a França toda e parte da Europa deveria sair o quê? Das suas decisões, tá bom? É uma pessoa viciada em trabalho e uma pessoa que estava ali sempre voltada para ser o maior, o melhor e tudo mais. Uma coisa importante que a gente pode tirar disso é o seguinte, é tentar se aprimorar, ser melhor do que si todos os dias, tá bom? Superar o preconceito com alguma características que você tem, tá bom? E também as pessoas que fazem algum tipo de preconceito entenderem que isso não vale nada, tá bom? Isso não é legal, nada legal. Outra coisa muito importante é que Napoleão, ele se torna imperador na Europa e ele faz uma coisa que vai ter repercussão em todo mundo, que é o bloqueio napoleônico. O que é o bloqueio napoleônico? Nas guerras da Europa, ele estava vendo que estava sendo muito difícil, tá bom? Continuar guerreando. Então, pessoal, ele decide instituir um bloqueio econômico. Todo mundo que fosse ter alguma relação comercial com a Inglaterra, a França iria invadir, tá bom? Olha, você é amigo da Inglaterra, você vai sofrer, entendeu? Era mais ou menos isso, tá certo? Ia morrer? Ia ser invadido, guerra, ia tentar dominar o país e matar o rei, sim? Então, pessoal, a partir disso, eles conseguem fazer essas coisas. Só que aí, pessoal, olha como a repercussão da Revolução Inglesa, inclusive, é muito importante saber que na Revolução Francesa morreu muito mais gente, apesar das duas terem tirado o rei e o matado, mas na Revolução Inglesa o país realmente cresceu e se tornou o maior país do mundo. Na Revolução Francesa tem todo esse problema, tá certo? Agora veja bem, a partir disso, o bloqueio napoleônico, inclusive, Davi, o Napoleão, nas suas memórias, antes de morrer, ele diz assim: existem poucas pessoas que me enganaram. O rei Dom João VI de Portugal, ele me enganou direitinho, entendeu? Por quê? Porque quando Portugal decide fazer acordos comerciais com a Inglaterra, que Napoleão tinha proibido, tá bom? Então Napoleão foi lá e invadiu Portugal. E cara, onde é que estava o rei de Portugal? Estava aqui no Brasil, tá bom? Ele já estava aqui comemorando que ele tinha conseguido fugir, tá certo? Então, ele fez um processo que a gente chama do Pacto Colonial, que é transformar a metrópole em colônia e a colônia em metrópole. Então, já que o poder de Portugal estava lá, o Brasil era que recebia o governo, que dava os governos, que no caso dava as ordens do Dom João VI para Portugal, tá certo? Isso, pessoal, é fundamental, se vocês lembram, para a proclamação da República. Dom João VI tem um irmão chamado Dom Pedro I, e a proclamação da independência, na verdade, não é a República, a independência do Brasil. Para você ver como está tudo interligado, tá bom? Já está tudo interligado. Outra coisa importante, pessoal, é que com esse bloqueio napoleônico, por que não deu certo o bloqueio? Importante isso aqui para a prova, viu? O bloqueio não deu certo, por quê? Porque a França não tinha poder econômico e social para desenvolver produtos para toda a Europa, tá bom? A Inglaterra ainda conseguia fazer produtos com mais rapidez e melhores, tá certo? Porque tinha mais tempo de revolução industrial, tá certo? Então, o que acontece? Com isso, Napoleão tem a pior ideia da vida dele, Letícia. Qual foi a pior ideia da vida dele? Foi
a partir do poder dele, se tornar completamente cego para a circunstância, tá bom? Napoleão, ele casa com... Ele tem um divórcio com a mulher que o traía, depois casa com uma princesa, uma filha do rei da Áustria, tá bom? E aí, pessoal, o que acontece? Essa filha do rei da Áustria, ela representa para Napoleão uma forma de unir poderes, de estar tendo amizade com a Áustria, que era um país muito poderoso na época, tá bom? O Império Austro-Húngaro. Então, ele pensava assim: nunca que meu sogro vai me trair. Só que aconteceu o quê? O contrário, tá bom? O sogro nem ligou se ele era da família ou não, tá bom? E aí o que acontece? Napoleão, ele acredita que ele poderia conquistar a Rússia. Só que aí, pessoal, o inverno russo e as circunstâncias da Rússia foram responsáveis tanto pela queda de Napoleão quanto pela queda de Hitler, tá bom? Ou seja, não invada a Rússia, tá bom? Porque a Rússia tem muito território, tem muita gente que vai lutar ali, tá bom? O que acontece? Isso, o inverno. Ok, obrigado. Então, como eu falei para vocês, Napoleão perde o poder, como eu falei para vocês, essa questão dessa divisão. Napoleão acreditava no poder da religião para a união, mas ele mesmo não tinha religião, ele era uma pessoa supersticiosa demais, ele dizia que tinha uma estrela que o seguia, tá bom? Então ele era muito do que se tem no dia de hoje, tá bom? Só que o orgulho foi o responsável por destruir Napoleão. O ego, lembra daquela história de que ele sofria preconceitos? Ele acabou não aceitando que ninguém falasse o que ele deveria fazer, coisa parecida. Então ele é exilado, pessoal, no local mais distante possível. Só que aí ele estava administrando aquele local e ele sente saudades de ser o imperador novamente, tá bom? O exército da França era responsável por dominar Napoleão ali e deixar ele exilado naquele local. Se não me engano, era Santa Bárbara, que é longe da França. Mas aí Napoleão chega para o exército e diz assim: vocês têm coragem de matar o seu imperador? O pessoal todo segue ele. Quando ele chega na França, ele diz assim: vocês têm coragem de rejeitar quem trouxe vocês aqui? A França fica do lado dele, tá bom? Só que era uma batalha perdida, porque apesar do poder de Napoleão, na batalha de Waterloo, no Duque de Ferdinand, ele acaba perdendo mais uma vez a guerra, tá bom? Por quê? Porque não tinha poder o suficiente para ganhar a guerra, tá bom? E aí ele é exilado no final da vida. Inclusive, pessoal, tomem cuidado para não se acharem maior do que vocês são. Se Napoleão continuasse com o poder dele e dando toda a capacidade mental dele para a França rapidamente seria o maior país do mundo. Só que ele queria o quê? Ele queria, na realidade, dominar, conquistar o mundo. O que complicou para ele. No final da vida, pessoal, de Napoleão, ele tenta se envenenar, ele complica a sua vida toda. Por quê? Porque ele era muito orgulhoso. Ele não aceitava perder. Era melhor para ele perder a vida do que perder. Tá bom? Horrível. Então, pessoal, o que acontece? Ele domina, ele consegue ficar naquele local e acaba morrendo, tá bom? Muito cedo. Napoleão, ele virou um ícone, ele virou aquele que levou os princípios da revolução da Europa, que mudou a Europa como um todo, e ele com certeza, não dá para comparar ele com Hitler, claro que não, mas como eu digo para vocês, a gente tem que equilibrar as más atitudes com as boas, tá bom? É isso aí. A gente falou um pouco sobre Napoleão, acho que ficou um pouco grande.